poder trabalhar até a prova. Tem bastante tempo ainda, mas tem bastante tempo não quer dizer que dá tempo de fazer tudo, né? Então a gente precisa realmente, nos dias que não temos as aulas, vocês precisam se empenhar mais em fazer mais questões, em estudar de maneira inteligente. Não é que você tem que estudar, você tem que ler tudo, você tem que saber tudo. Não, uma parte vocês já sabem. Se essa parte vocês já sabem, eu reforço para vocês, não estudem ela. Estudem a parte que vocês não sabem. Porque a parte que você não sabe é a parte importante. Porque é justamente essa pergunta que vai fazer com que você perca ponto, né? E às vezes é um ponto crucial. Então, vamos ganhar ponto estudando aquilo que a gente não sabe. E eu sei, a gente fez basicamente a mesma faculdade, os mesmos professores. E eu sei que o ponto mais difícil para nós é o tratamento, é o manejo. Então, fiquem muito atentos com o tratamento, com o manejo, com o nome da droga. Como eu falei para vocês, muitas das vezes a quantidade, né, a posologia, nós não vamos precisar mencionar e nem lembrar, com exceção das patologias que envolvem a sífilis, tá? A sífilis, geralmente, eles te perguntam a dose, tá bom? Então, bastante atenção aí, tanto em clínica médica, quanto em gineco-obstetrícia, porque sífilis é um tipo de doença que eles vão perguntar sim ou sim com a dose, tá? E em pediatria também, isso pode vir, tá? Do resto, não tem muito o que se preocupar. Bom, hoje eu quero dar mais ênfase em cirurgia e eu vou passar pelas matérias que eu vi, me lembro que caíram na prova de grado, não só na minha, mas do outro pessoal que fez depois, as outras duas, né, da minha turma, mencionaram comigo, então a gente fez turma também ali, eles mencionaram logo depois o que caiu, o que não caiu, temas, né, principalmente, de cada prova, para a gente poder pensar e raciocinar no qual que é a sequência lógica que eles estão utilizando de conteúdo, né, para poder fazer a prova para vocês, beleza? Aqui em cirurgia, eu quero que vocês fiquem bem atentos com o tratamento, o tipo da cirurgia e as classificações. Infelizmente, em cirurgia, na própria prova, sim, cai classificação, tá? Você tem que classificar. E quando cai, a gente dá o diagnóstico. O paciente tem isso. Qual é a classificação? Então, você tem que ir lá classificar, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, leve, moderado, severo, né? Onde couber ali uma classificação para poder fazer. Então, vamos começar. A gente vai começar já com dois temas de alta relevância, tá? Que é hemorragia de via digestiva alta e hemorragia de via digestiva baixa, tá bom? Essas duas, por mais que a gente vai dar um diagnóstico de hemorragia de via digestiva, a gente tem que saber que onde está sangrando, tá? Quando a gente fala de uma hemorragia digestiva alta, o sangramento ele deve acontecer desde o esôfago até o ligamento de Treitz. Esse ligamento de Treitz é extremamente importante, tá? Ângulo de Treitz, ligamento de Treitz, qualquer jeito de falar vai funcionar, tá? Toda patologia que sangra acima do ângulo de Treitz é uma hemorragia de via digestiva alta, tá? Quais são as principais causas? Úlcera péptica, varizes esofágicas, gastrite ou duodenites. Onde a gente tem que focar? Na principal, que é a úlcera péptica, tá? Depois a gente vem fazendo a classificação segundo a etiologia, dá uma lida bem bacana. Segundo a gravidade clínica desse quadro do paciente, onde essa gravidade está intrinsecamente ligada à estabilidade hemodinâmica e à quantidade de hemoglobina do paciente, tá?
Numa leve, eu tenho um paciente que está estável e com uma hemoglobina acima de 10. Numa moderada, eu tenho um paciente que já está taquicárdico e a hemoglobina dele está de 7 a 10. Já no paciente grave, esse paciente está entrando em choque. A pressão sistólica dele já caiu abaixo de 90. Esse paciente está desmaiando. Esse paciente está fazendo alteração de estado mental. E quando você pega o hemograma dele, a hemoglobina dele está abaixo de 7. Porque todo sangramento vai diminuir ali a hemoglobina desse paciente. Então, essa primeira classificação vocês têm que ter na ponta da língua para qualquer tipo de sangramento, tá bom? Essa classificação de leve, moderado e grave, lembrem que se é sangramento, está perdendo sangue. Se está perdendo sangue, está diminuindo a quantidade de sangue que tem dentro do corpo do paciente. Se diminuiu isso, vai diminuir a hemoglobina. Segue bastante pela hemoglobina, tá? Por quê? Leve, o paciente está estável. Moderado, o paciente está com ataque cardíaco só. Mas quando é grave, o paciente já hipotensa, já tem choque, já desmaia, altera a consciência. E quando você vê a hemoglobina, está abaixo de 7. Etiologia não radical, dá uma lida, é legal. Os fatores de risco, como utilização de AINES, aspirina, fala muito sobre úlcera péptica. Então, isso aqui tem que saber o fator de risco, porque se vem um caso clínico, vocês vão precisar saber disso. Sintomas. Gente, toda hemorragia de via digestiva alta, ela vai cursar com dois principais sintomas, hematemese e melena. A hematemese é uma saída de sangue pelo vômito, então a pessoa ela vomita sangue. O melena, aqui é vômito. Já o melena, ele não vomita sangue. O melena, na verdade, ele faz fezes, né? Tipo diarreia. Fezes em diarreia, que estão pretas e estão fétidas. Isso se dá por quê? Porque sangrou lá em cima no tubo digestivo, né? Passou por tudo e aí chegou no ânus. Quando ele chega no ânus, já está digerido. Toda aquela hemoglobina que sangrou já foi digerida. Então ela sai do vermelho e fica preto. Para ser excretado, vai sair preto. E dizem que quando você sente o cheiro de melena, você nunca mais esquece o cheiro. Então, fiquem bastante espertos com os sintomas, tá? Melena e hematemeses é muito característica de hemorragia digestiva alta. E aí vocês vão ter estes sintomas, estes sinais semiológicos, juntamente com lipotímia, que é basicamente o paciente que vai desmaiar, mareios, debilidade, palpitação e a dor epigástrica se for uma úlcera. Tá? Fiquem bastante atentos a isso. Sinais como hipotensão, taquicardia, palidez, isso aqui, gente, é sinal de sangramento, tá? Aqui está falando que o seu paciente está sangrando. Então, atentos com esses sinais de sangramento. Diagnóstico. Primeiro você vai fazer a suspeita. Hematemeses ou melena? Preciso avaliar a estabilidade hemodinâmica desse paciente. Olha para os sinais vitais. Olhei para os sinais vitais. Está estável? Fechou. Agora, está instável? Começou a hipotensar? Aí eu tenho que fazer o ABC e repor volume nesse paciente, porque ele já está fazendo uma hipovolemia, tá? Solicito o laboratório necessário, como hemograma, PCR, perfil renal, perfil hepático. E logo depois, o exame conclusivo, que é a endoscopia digestiva alta. Ela que vai confirmar e diagnosticar e muitas das vezes é ela que consegue fazer o tratamento desse sangramento ali na hora, tá? Aí vem os exames complementares que vocês podem pedir, as imagens, angiotomo, gente, é só se a endoscopia falhar, tá? Ou não tem. Mas o gold standard é endoscopia digestiva alta.
tá bom? Que fala para você, o confirmatório. O Gold Standard, fechou. E aí vem a classificação de Forest. Isso daqui caiu nas 2 últimas provas, tá? Classificação de Forest. Classificação de Forest fala bastante da classificação de úlcera, onde ele se classifica Forest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e 3. Ah, mas eu tenho que lembrar todas. Tintim por tintim. Não quero lembrar todas, então você tem que fazer assim. Forest 1A quer dizer que eu estou vendo na endoscopia digestiva um sangramento em chorro, que também pode ser descrito como sangramento em jet, que é jato. Então, aqui você consegue fazer essa parte. Forest, na verdade, ele não vai te dar o Forest, tá? Ele vai te dar lá que o paciente estava com uma suspeita de hemorragia digestiva alta, foi fazer a endoscopia, e na endoscopia você consegue visualizar uma úlcera, que possui um sangramento em jet. E aí ele te pergunta, qual é a classificação? Aí vai estar lá, Forest 1A, Forest 1B, Forest 2A, Forest 2B. E você precisa saber qual é o Forest desse paciente. Se está lá falando para você que é em jet, é Forest 1A. Isso daí é uma artéria que está jorrando sangue ali dentro do estômago. Isso é grave. O tratamento precisa ser por via endoscópica e imediato, não pode esperar. Eu tenho que fechar, fazer a hemostasia desse vaso. Agora, quando a gente está falando de um Forest 1B, a gente fala em um sangramento em napa. Tá? Esse sangramento em napa também pode ser chamado de babejante ou embabeiro. O que isso significa? Significa que na hora que o cara está olhando pela endoscopia, ele está vendo um vaso que está minando sangue. Esse aqui, o vaso está fazendo o quê? Jorrando sangue. Esse está minando sangue, está fazendo uma lagoinha aqui de sangue. Tá? Tem um pouquinho de sangue, tem às vezes um coágulo ali, e ele está minando o sangue devagarzinho. Esse é rápido, esse é devagar. Tratamento endoscópico também. Já o Forest 2A, aqui eu só estou vendo o quê? Vaso visível. Eu vejo o vaso. Está sangrando? Não, não está sangrando. Existe um alto risco de ressangramento. Pode ser que em algum momento esse vaso sangrou. Mas agora que eu estou vendo, não está sangrando. Ele não está sangrando. Eu não estou vendo nenhuma gota de sangue nele. Posso ver coágulo, mas eu não estou vendo gota de sangue. Não estou vendo nenhum sangramento ativo. Quando eu falo de 2B, aqui eu estou vendo já que houve um sangramento e neste vaso aqui, ele está com o que aderido? Ele está com um coágulo preso nesse vaso. Ou seja, estava sangrando e agora coagulou. Tá? Tem um coágulo aderido ao vaso. Eu preciso tentar retirar esse coágulo e tratar essa lesão. Preciso fazer a hemostasia dessa lesão. Depois, Forest 1C. No 1C eu tenho uma mancha pigmentada. É uma mancha, não é um vaso, é só uma mancha. Tá? E é baixo risco de sangramento. Eu posso dar um inibidor de bomba de prótons e esperar essa mancha sumir. Tá? Não preciso fazer tratamento endoscópico. Tá bom? Quem eu faço tratamento endoscópico? 2B para cima. Tá? 2C e o 3, não vou fazer tratamento endoscópico. Eu vou fazer endoscopia, mas eu não vou mexer. Eu só vou ver. Porque no Forest 3, eu só tenho uma úlcera com base limpa. E tem baixíssimo risco de sangrar. Então,
Neste momento em que eu pego esse paciente está estável, tá? Ele está estável, o sangramento pode ter ocorrido, mas já parou, não está sangrando mais, então é um paciente mais estável. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, basicamente, vocês começam a perceber que aqui a classificação de Forte, ela vai por outro lado, né? Ela começa pelo pior e termina pelo melhor. Então, Forte 3 é uma úlcera de base limpa, aqui não tem nada. Forte 2C já é uma úlcera que tem uma mancha pigmentada. O 2B tem uma mancha e um coágulo. O 2A tem um vaso visível. O 1B, ele já tem o quê? Um vaso visível que está babando, que está minando sangue. E o 1A é aquele vaso visível que tem um sangramento em jato. Então, ele começa do pior e termina no mais leve. Muito cuidado com isso para vocês não confundirem na hora da prova. Tá? Tratamento, prevenir, manejo inicial. Aqui eu deixo o tratamento ali do IPS para vocês, como que vai do IPS, do APS para vocês, como que vocês vão manejar. Tratamento com ringer lactato, reposição de volume. Aqui é importante, tá? Quando que eu vou fazer transfusão? Somente se a hemoglobina estiver abaixo de 7 ou abaixo de 8, se o paciente tiver problemas cardíacos, isquemia miocárdica ou sangrado massivo. Tá? Não posso ficar fazendo transfusão em paciente que tem cirrose. Tá? Faço uma, duas, acabou. Não fico fazendo transfusões excessivas em paciente cirrótico. Aqui é uma informação legal, mas saiba mais essa parte aqui, ó, da hemoglobina menor de 7 e hemoglobina menor de 8. Inibidor de bomba de prótons, você já sabe que é o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Tem que suspender todos esses medicamentos, porque o paciente está sangrando. Tratamento endoscópico eu faço do 2B para cima, 2C e o 3 não é endoscópico, tá? Como que eu faço esse tratamento? Eu posso injetar adrenalina para fazer vasoconstrição, eu posso pôr um clipe para poder pregar esse lugar, posso fazer coagulação bipolar, que é aquela coagulação elétrica, posso fazer Heter probe, que é basicamente você pinçar ali no local e esperar fazer a coagulação. E também posso fazer, com solução gelada, tá? Posso fazer com solução gelada e posso fazer com plasma de argônio, que também congela. Só não posso utilizar a adrenalina como uma única terapia, tá? Mas vou injetar adrenalina? Posso injetar, mas posso jogar ali em cima a adrenalina. Mas eu preciso também de um segundo método hemostático. Vou fazer adrenalina com clips, vou clipar e vou jogar adrenalina. Vou fazer coagulação bipolar com adrenalina. Vou fazer o Heter probe com adrenalina. É sempre adrenalina mais um. Qual um? Qualquer um desses aqui de baixo. Tá? Plasma de argônio também vai ajudar. Mas assim, é muito selecionado para a pessoa que é cara. Sangrado ingressado, não. Aqui é como você faz o manejo. Quando você indica cirurgia. É importante isso daqui, tá? Quando indicar cirurgia. Sangramento persistente, está fazendo choque, está hipotensando, estou dando droga vasoativa e não está melhorando. Vou fazer cirurgia. Fracasso de tentativa endoscópica, lesão inacessível pelo endoscópio, necessidade massiva de transfusão, ou seja, está precisando de 3, 4, 5, 6, 7 bolsas de sangue. E faz instabilidade hemodinâmica. Retiro, deixo ele estável. Volta a fazer instabilidade. Retiro, deixa estável. Volta a fazer instabilidade. Ou seja, preciso tomar cuidado com isso porque eu vou ter que fazer uma cirurgia para isso não ficar acontecendo. Esses aqui são todas as indicações de quando fazer manejo cirúrgico. Tá bom?
Ótimo. Radiologia não, critério de internação, dá uma lida. Complicações, isso aqui é fácil de vocês saberem. Aqui vem os pontos mais interessantes para vocês, tá? Como vocês vão resolvendo o fluxograma diagnóstico, tá bom? E aí a gente já entra na hemorragia digestiva baixa. Vocês perceberam que a hemorragia digestiva alta, ela está intrinsecamente atrelada à úlcera péptica, porque é a principal patologia que gera essa hemorragia digestiva alta, tá? Agora, na hemorragia digestiva baixa, o que nós vamos ter? Uma hemorragia onde está sangrando abaixo do ligamento de Treitz. Gente, é muito importante que vocês decorem isso daqui. O ligamento de Treitz. Tá? E os sintomas mais comuns é a hematoquécia e a rectorrágia. Hematoquécia são fezes com sangue vermelho escurecido. Já a rectorrágia são fezes com sangue vermelho vivo. O que muda é a cor e o local do sangramento. Aqui está sangrando no reto. Aqui provavelmente o sangramento está vindo do colo. Vou fazer a classificação segundo a apresentação. Olha aqui, ó, de novo, classificação de gravidade, leve, moderado, grave. Gente, é a mesma coisa do outro, tá? Mesma coisa do outro. Estável, taquicardia, desceu hemoglobina, já entrou em choque, tem hematoquécia positiva. Então, tomem cuidado com esses aqui. É o mesmo que o outro. Etiologia. Se for problema no cólon, a mais frequente é a causa diverticular. E é essa que a gente vai dar mais atenção. Tá? Quando a gente está falando de causa diverticular e de hemorragia digestiva baixa, a gente está falando de paciente de maior idade, paciente que já... É difícil hoje, hein? Paciente que já tem uma diverticulose. Bom, vocês precisam saber a diferença entre diverticulite e diverticulose. Quando a gente está falando de uma diverticulose, quer dizer que esse paciente tem divertículos? Tem, só que esses divertículos não estão inflamados, tá? Quando eu falo de uma diverticulite, aí sim, aí tem divertículos que estão inflamados. A diverticulose é basicamente a presença de divertículos. Já a diverticulite é a presença de divertículos inflamados. Essa é a principal diferença. Quando só tem o divertículo, tem a diverticulose só, não tem sintoma, não tem febre, não tem dor, não tem nada. Quando tem diverticulite, aí sim, entra a febre, entra a dor, sintomas sistêmicos, aí sim vai entrar, tá? Clínica, sempre vai ter hematoquécia ou retorrágica, tá? Melena, muito difícil ter, mas pode acontecer. Sinais, a gente tem hipotensão, taquicardia, palidez, choque, sangramento retal ativo, são coisas que podem acontecer aí, como um sinal de que está havendo um sangramento de via digestiva, tá bom? Como que eu vou fazer o diagnóstico? Primeiro clínico. Primeiro eu tenho que saber que este paciente ele tem um sangramento intestinal. E aí eu vou fazer o diagnóstico clínico. E aí eu vou solicitar laboratório. E como a gente está falando aqui de uma hemorragia de via digestiva baixa, eu não posso fazer a endoscopia de via digestiva alta. Eu tenho que fazer a endoscopia de via digestiva baixa, que se chama colonoscopia. Tá? Então, se o paciente está estável, eu faço uma colonoscopia nele. E angio-TC ou arteriografia somente se houver sangramento ativo, senão é desnecessário. Tá? Vou pedir os exames que é igual aos outros. E a colonoscopia, ele é um exame de eleição para pacientes estáveis. Deve ser feito até 24 horas. Tá? Arteriografia, angiotomo... Não, dá uma lida que elas existem. Gamografia, dá uma lida que ela existe. Exame confirmatório. Colonoscopia. Isso aqui, galera, é ouro, tá pra prova. Se eu não me engano, tinha uma dessa. Contava um caso gigante para te perguntar qual que era o método diagnóstico gold standard. Colonoscopia. Tratamento, restaurar a volemia. Sempre se lembrem, gente, que quando o paciente está sangrando,
ele está perdendo sangue, eu preciso restaurar essa volemia dele para ele não chocar. Porque se ele chocar, já era, tá? Faço aqui o manejo inicial, como que eu faço o tratamento, reposição de volume. Aqui é muito bacaninha, tá? O tratamento endoscópico, tudo. Agora, qual é a principal causa desse sangramento? É a enfermidade diverticular, são divertículos. Se vocês se lembram, os divertículos são bolsinhas na parede do intestino. São microbolsinhas com buraquinhos na parede do intestino. E aqui fica depositando restos de fezes e comidas, né? Acaba fazendo um saquinho cheio de coisa ali dentro. E isso pode inflamar, tá? Isso pode inflamar. Pode gerar certas reações no paciente. Que tipo de reação? As reações sistêmicas da inflamação, né? A dor generalizada no abdômen, principalmente na fossa ilíaca esquerda. E também vômitos, náusea, pode dar diarreia alternada com constipação. E vocês têm que saber que a diverticulite possui divertículos. E os divertículos nós temos falsos e divertículos verdadeiros. Os falsos pegam apenas uma ou duas capas do intestino. Já os verdadeiros pegam as 3 capas do intestino. E os verdadeiros são comumente chamados de divertículos de Meckel. Esse é o divertículo verdadeiro que nós falamos. Pode dar esse monte de complicação ou ter outras doenças, né, associadas que também cursam com sangramento. O tratamento é igualzinho, os critérios de internação são muito parecidos, mas assim, só dá uma lida, tá? Aqui não precisa ficar sabendo muito de critério de internação. O que eu preciso que vocês entendam da enfermidade diverticular é que possui dois possíveis diagnósticos. Se ele tem sintoma sistêmico, então é uma diverticulite. Se ele não tem sintoma sistêmico, é uma diverticulose. A diverticulite, muito provavelmente, você pode tratar com anti-inflamatório, mais cirurgia. Já a diverticulose é só controle e cirurgia, se necessário. Então, a diverticulite eu posso dar ali um anti-inflamatório. Logo depois que eu desinflamar esse divertículo, aí eu posso fazer o raio-x, posso fazer a cirurgia. Caso contrário, se ainda estiver inflamado, eu não posso fazer cirurgia. Eu não vou tocar. E se esse paciente, você está vendo que ele tem uma diverticulite, está inflamado, você tem que tomar bastante cuidado também para solicitar colonoscopia. Por quê? Se ele tiver com diverticulite ativa, esses divertículos estão sensíveis. Se de repente você dá uma errada com o endoscópio e você dá uma cutucada a mais, esse divertículo ele vai romper e aí vai sangrar muito mais do que já estava sangrando. Então, tomem bastante cuidado. Colonoscopia para uma paciente que tem diverticulite ativa não é um exame ideal, tá? Parto para outros, posso partir para uma tomografia, para uma ressonância, mas não é um exame ideal para se fazer em diverticulite. E entrou? Pode romper. Aí vem os tratamentos, como que a gente faz, certo? Alguém tem alguma pergunta? Essa parte de hemorragia digestiva, gente, é um pouquinho mais complexa para a gente falar, porque realmente a gente tem que citar tanto a hemorragia quanto a principal causa, tá? E tem seus prós e contras e suas classificações, que da diverticulite é a classificação de Hinchey, que a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, agora
a gente entra nas patologias de vesícula e de vias biliares. Gente, aqui cai bastante, tá? Cai bastante para vocês entenderem. Principalmente o tipo de tratamento. Cirurgia, a maior parte da prova é tratamento, tá? É qual a cirurgia mais indicada? É qual a melhor cirurgia? Qual cirurgia se deve fazer primeiro? Qual é a que eu não devo fazer? Qual é a melhor? Qual é a pior? Tá? Quando vocês estiverem frente a patologias cirúrgicas e que tenha, né, possibilidades. Bom, litíase vesicular, famosa colelitíase. Aqui é só a presença de cálculos dentro da vesícula biliar, tá? Não tem muita coisa. Geralmente ela é assintomática. E quando dá sintoma, a gente vai ter o famoso cólico biliar. Porém, começou a dar sintoma inflamatório sistêmico, como a febre, o mal-estar. Esse paciente que tem isso aqui, sintoma sistêmico, esse paciente ele já tem uma litíase mais complicada, já virou uma colecistite aguda, uma coledocolitíase, uma colangite, uma pancreatite biliar ou raramente, né, um ilho biliar. Então, tem que saber que o cólico biliar, a presença da cólica, é só um cólico biliar. É não complicada. Quando está complicada, complica com uma colecistite aguda, principalmente. Tá? O principal fator de risco aqui, o principal agente etiológico são os cálculos de colesterol. Aqui vai entrar os 5 fatores de risco, 5F. Antes eram 4, agora são 5. Mulher, obesidade, acima de 40 anos, fértil e antecedentes familiares. Os 5 Fs estão colocados em inglês. E, gente, pasme, cai essas coisas, tá? Cai essas coisas. É uma coisinha bobinha que você precisa se lembrar. Às vezes, eles não vão colocar tudo escrito em inglês. Às vezes, eles colocam uma ou outra em espanhol para poder confundir, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, muito cuidado. Ah, mas não é female, é mulher. Está escrito mulher. É a mesma coisa, female é mulher. Fat é obesidade, é uma pessoa mais gordinha. Pory é acima de 40 anos, é uma quarentona. Fertile é fertilidade, já teve embaraço, se não teve embaraço. E a family são os antecedentes familiares de colesterol e cálculos na vesícula de colesterol. Aí temos outros fatores. A clínica, se é alcoólico biliar, dura 30 minutos até 6 horas. Um cólico biliar comumzinho. Pode dar náusea, pode dar vômito, pode aparecer depois de comida gordurosa, tá? Os sinais são bem negativos, raramente tem sinais positivos. Agora, se tem febre, se já fez MERV positivo, fez leucocitose, aí já não é mais cólico biliar, aí já é uma colecistite aguda. Quando a gente está falando de um cólico biliar, gente, você vai ter que fazer o quê? Uma ecografia abdominal de vias biliares. É o único exame que vai te ajudar a fazer alguma coisa, tá? No caso desse cólico biliar simples, aqui a gente está falando que a paciente tem sim cálculo na vesícula. Só que esse cálculo na vesícula, ele não inflamou a vesícula ainda. Então, ele pode ficar ali? Pode. Ele pode ficar ali fazendo uma horinha. Mas não quer dizer que vai matar o paciente. Ela pode esperar até fazer uma colecistectomia. Tá? Vamos agendar a sua colecistectomia para daqui 3 semanas. E aí sim a gente vai fazer. Tá tudo bem, porque é só um cólico biliar simples. Se fosse algo mais grave, aí teria que fazer na hora. Tá? O exame gold standard é a ecografia, tá? O tratamento é só aliviar a dor e prevenir as complicações, não tem nada demais. Pode utilizar antiespasmódicos, como a escopolamina. Qual é o tratamento definitivo?
Tratamento definitivo é basicamente você fazer a retirada da vesícula biliar. Você vai fazer uma colecistectomia. E, gente, vocês têm que ficar bastante atentos com a terminação das cirurgias. Porque uma colecistectomia é diferente de uma colecistostomia. Então, o final, ele muda o sentido do tratamento. Numa colecistectomia, a gente vai retirar a vesícula. Tudo que é ectomia, eu estou retirando o órgão, tá? E é sempre laparoscópica, que é a mais ideal para esse tipo de caso. Litíase assintomática. Se é assintomático, não tem caso clínico. Se não tem caso clínico, dá uma lida e saiba que ela existe, tá? Agora, o que é extremamente importante de vocês lembrarem: colecistite aguda. Na colecistite aguda, basicamente a gente tem sim aqui uma inflamação da vesícula biliar. Gente, muita atenção. Colelitíase é só a presença de cálculos sem inflamação. Colecistitis aguda é a presença do cálculo com inflamação, que já obstruiu o conduto cístico, tá? Então fiquem atentos a essa parte. A etiologia, geralmente, 90 a 95% das vezes, é por cálculo biliar. Qual que é o cálculo mais frequente? Colesterol. E nós podemos fazer o quê? Uma classificação de Tóquio para colecistite aguda. Antes da gente começar a classificação, vocês têm que lembrar que qual é a diferença? O paciente ele vem para você com uma dor tipo cólica, que começou no epigastro e migrou para o hipocôndrio direito, foi depois de comer comida gordurosa. Tudo isso aqui que eu falei para vocês é cólico biliar, que pode estar dentro do cólico biliar simples, de uma colelitíase, ou ele pode estar dentro de um cólico biliar inflamatório, por uma colecistite aguda. Então, eu preciso ficar atento com isso. Mas como que eu vou saber diferenciar um do outro? É pela comida? Ele comeu comida copiosa ou comeu comida gordurosa? Não. Você vai identificar pela quantidade de horas que esse paciente está com dor. Porque se for um cólico biliar simples, esse paciente ele vai ter menos de 6 horas de dor e provavelmente não vai ter febre. Agora, quando se trata de uma colecistite aguda, o paciente ele vai ter mais de 8 horas de dor. E sim, esse paciente vai fazer uma febre. Esse paciente ele vai ter dor característica e febre. Isso é normal de uma colecistite aguda. Por isso que nós fazemos agora a classificação de Tóquio, para saber se ela é leve, moderada ou grave. Quando ela é leve, a gente só tá fazendo ali a dor e a febre. Não tem mais nada, tá? Não tem mais nada. Agora, quando ela é moderada, eu já vou ter uma leucocitose. Os meus leucócitos vão estar acima de 18.000. Quando eu for fazer a palpação no meu paciente, eu vou palpar o fígado dele e eu vou sentir uma massa palpável, que é a vesícula, e essa massa palpável vai estar dolorida. Os sintomas geralmente perduram mais de 72 horas, mas a gente coloca 8 horas. Acima de 8 horas de dor e febre é uma colecistite aguda, até que se prove o contrário, tá bom? Já o grau 3, aqui a gente já tem disfunção. O coração já está parando, o fígado já está parando, o rim já está parando, a parte neurológica, a parte hematológica, qualquer aparato que esteja caindo ali a sua produção, caindo ali a sua função, tá? Aí é grave. Critérios, Tóquio tem que saber na ponta da língua.
tá? E é isso aqui que tem para vocês. Etiologia, bem bacana saber. Fatores de risco, só precisa ficar muito ligado com o fator de risco feminino. Por que que mulher tem mais pedra na vesícula? Por conta do estrógeno. É o estrógeno que favorece essas pedras, tá? Um homem mais velho que já tem uma diminuição da testosterona também pode ter, tá? Fica mais simples, fica mais fácil esse paciente ter pedra na vesícula. Clínica é uma dor contínua no hipocôndrio direito que dura mais do que 6 horas, pode irradiar para a escápula direita, pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar febre, tá? Bom, diferente do cólico biliar simples, aqui a dor não cede sozinha, tá? Ela não vai embora espontaneamente. Eu preciso ficar ali tomando remédio, fazendo cuidados para que essa dor possa melhorar e eu consiga viver a minha vida ali tranquila. Agora, na colecistite aguda, eu não tenho. Ela não vai ceder. Ela vai estar inflamada, minha vesícula, e vai estar doendo o tempo inteiro até que eu trate ela. Tá? E uma coisa muito boa que ajuda a gente é o signo de Murphy positivo. Gente, se tem signo de Murphy positivo, é muito característico de quê? De colecistite aguda. Tá? O cólico biliar, ele não tem Murphy positivo. Quem vai ter o Murphy positivo? Colecistite aguda, porque Murphy positivo só aparece em vesícula biliar inflamada. Se ela não estiver inflamada, não vai aparecer. Ah, está entupida, mas não está inflamada. Então, não vai aparecer um sinal positivo. Ok? Pode ter defesa do hipocôndrio direito, pode ter febre, pode ter taquicardia, uma leucocitose, um pouco de icterícia, tá? Isso é normal de ter. Agora, como que vocês vão fazer o diagnóstico? Primeiro, vocês vão se basear na clínica. Dor típica em hipocôndrio direito, que dura mais de 6 horas, avalia sinal vital, vê o sinal de Murphy, pede laboratório, faz uma ecografia, faz critério de toque, classifica a gravidade e começa o tratamento. Qual que é o tratamento para uma colecistite aguda? É uma colecistectomia. É a retirada da vesícula biliar. Tá? Aí vem os critérios. Quando só tem o critério de Tóquio, quando só tem o A, quando só tem o B, quando só tem o C. Estes critérios aqui são um pouco diferentes daqueles de cima, tá? É o mesmo lugar? É o mesmo lugar. Só que esses critérios aqui, eles estão falando que é para você confirmar ali o seu quê? O seu diagnóstico, tá? Então, os critérios A, lembrem que são todos os critérios clínicos, tudo aquilo que o paciente te relata que ele está sentindo e aquilo que você encontra no exame físico. Já o item B, ele está falando de inflamação sistêmica. Então, ele quer o quê? Sintoma sistêmico, como febre, leucocitose, um PCR elevado. E já no C, é uma imagem sugestiva ou compatível, seja ela ecografia ou tomografia. Tem que ser sugestiva, tem que ser compatível com colecistite aguda. Se não for, não vai dar certo, tá? Quando eu tenho critério A e critério B positivos, eu tenho uma suspeita. Agora, se eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C, eu tenho uma confirmação, porque ele já tem todos os 3 critérios. E quando eu falo todos, não precisa ser toda a lista, tá? Ah, ele tem Murphy positivo, tá com febre e na ecografia eu tô vendo um cálculo na vesícula biliar dele. Fechou, tá com dor há mais de 6 horas? Tá, então é uma colecistite aguda. Tá? É uma colecistite aguda. Aqui você já conseguiu fechar o seu diagnóstico. Posso fazer a ecografia, posso fazer a tomografia se tem dúvida, gamografia, mas quem é aquele que confirma? Ecografia compatível e critérios clínicos. Então, vocês não podem deixar de lembrar que a ecografia para colecistite aguda é o exame de primeira eleição, mas também é o exame Gold Standard para esse paciente.
Aí vem os tratamentos, o manejo, tratamento perfeito com PS, hospitalar com medida geral, a analgesia como feita, a antibiótico terapia, tudo isso. Tem o tratamento cirúrgico, qual é o tratamento definitivo e de eleição para colecistite? É a colecistectomia laparoscópica. É aquela cirurgia por vídeo, tá? Tudo que termina com copia ou cópia, aí, ou cópica, né? É tudo por vídeo. Este é o tratamento definitivo e de eleição. Quer dizer que o paciente tem que fazer? Sim ou sim, tá? E deve ser realizado dentro das primeiras 72 horas do aparecimento de sintomas. Não se esqueçam dessa parte também. Tratamento segundo toque, se é grau 1, laparoscopia precoce. Se é grau 2, aqui eu tenho que fazer por colecistostomia, posso fazer colecistostomia percutânea ou cirurgia de ferida. Aqui, basicamente, o que a gente vai fazer no grau 2? A gente vai fazer a colecistectomia? Não de primeira eleição. Por quê? Porque eu preciso drenar primeiro essa vesícula, tá? Vou fazer uma colecistectomia? Vou, mas antes, se tiver muito inflamado, se tiver alto risco cirúrgico desse paciente, eu não vou fazer a colecistectomia, eu vou fazer colecistostomia percutânea. Eu vou retirar o líquido, eu vou retirar a bilis que está impactada nessa vesícula. E aí sim eu vou conseguir ter uma boa taxa de sucesso nesse paciente. Tá? Vou fazer a estabilização no grau 3, aqui eu já vou para UTI. Então, faço UTI, ou UTI, coloco um antibiótico, suporte hemodinâmico. Assim que permite, né? Assim que permite, eu faço colecistectomia. Se não está permitindo, o paciente não está tolerando, né, que faça a cirurgia porque está muito debilitado, eu primeiramente vou fazer uma colecistostomia. Tudo que termina em ostomia serve para comunicar uma coisa a outra. Tá? Ele faz uma comunicação de uma coisa a outra. Aqui seria a via biliar com a pele. E ele consegue drenar essa vesícula biliar. Aí vem os critérios de vacinação. Esses aqui vocês podem dar uma lida. O que é importante, gente, é vocês saberem indicar a colecistectomia e a colecistostomia, tá? Se o paciente está super estável hemodinamicamente, vai direto na colecistectomia. Agora, se o paciente está apresentando alguma dificuldade, algum problema, aí eu já não vou diretamente para a colecistectomia. Antes da colecistectomia, eu faço a colecistostomia percutânea, para drenar até que essa pessoa melhore e tenha capacidade de fazer uma colecistectomia. Lembrem que a colecistectomia é o único tratamento efetivo e definitivo. Tá bom? A complicação, diagnósticos diferenciais, aqui vem os pontos, como resolver. A todas as patologias eu vou deixando para vocês. Coledocolitíase, gente, cálculo no colédoco. Dá uma lida. O que é importante não é a coledocolitíase. O que é importante aqui é a colangite aguda. Pode passar lá para o item 6 na página 20. É a colangite aguda. Porque a colangite aguda está falando de uma infecção bacteriana. A gente está falando que eu tinha um colédoco aqui, uma vesícula biliar, né? E o colédoco. A pedra saiu da vesícula e impactou aqui no colédoco. Só que o colédoco liga o que a quem? O colédoco, através da ampolha hepatopancreática de Vater, liga, basicamente, a segunda porção do duodeno. Então, nessa porção descendente do duodeno, é onde o colédoco se liga para poder despejar a bilis.
Só que aqui está impactado, não tem como despejar a bilis está ficando retida aqui em cima. O que vai acontecer? Ué, vai acontecer que isso aqui é um intestino. Está cheio de quê? De bactéria. Essas bactérias conseguem entrar, porque o fluxo não está minando para lá. Entram aqui, começam a colonizar a pedra, começam a colonizar a bilis que está estancada. Essas bactérias vão aumentando, aumentando e subindo, aumentando e subindo, aumentando e subindo, até que elas chegam aonde? Na vesícula biliar. Então, colangite aguda é infecção bacteriana. Não é só uma inflamação, é uma infecção. Por quê? Por que infectou? Porque houve uma obstrução do fluxo biliar por um cálculo que impactou, na maior parte das vezes. Tá? Pode ser um câncer de cabelo de cabeça de coelho, mas na maioria das vezes é um cálculo impactado que veio da vesícula. Tá? E rapidamente, se você não trata esse paciente de colangite aguda, ele pode evoluir para um choque séptico ou até mesmo para uma sepsis. Tá? Então eu preciso tratar rapidamente este paciente. Vejo a etiologia, faço a classificação. Essa classificação, eu sempre vou falar para vocês, é importante que vocês saibam todas elas, mas prestem atenção. Aqui está falando que está tudo bem. Aqui está falando que já começou a fazer uma SIRS. Síndrome inflamatória, síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Tá? Isso é quando tem infecção ou inflamação. E aí tem critérios como os leucócitos, leucocitose ou leucopenia, a febre e outros critérios como bilirrubina, albumina e a idade avançada. Tá? Tem que ter pelo menos 2 desses aqui, ou mais, maior, igual a 2, para ser um critério de grau 2. Aqui fala 2 ou mais. Já no grau 3, que é muito grave, eu preciso que o paciente apresente uma disfunção de um ou mais órgãos. Disfunção cardiovascular, aparato respiratório, renal, neurológico, hepático, hematológico. Tudo isso vai estar no caso clínico para vocês. Aqui vem algumas etiologias, os germes mais frequentes, muita atenção com a Escherichia coli, é pergunta de prova sempre. Fatores de risco que podem levar a uma colangite e, finalmente, a clínica de colangite. Aqui vocês precisam lembrar do que? Da triada de Charcot. Triada de Charcot. Na triada de Charcot, eu vou ter dor no hipocôndrio direito, febre e icterícia. São estes 3 que eu vou ter. É a febre, a dor e a icterícia. Tá? Tudo isso daqui eu vou ter. E isso é conhecido por triada de Charcot. Gente, muita atenção, porque isso daqui cai na prova. Tá? Sinais: icterícia, dor, febre, taquicardia. Agora, prestem muita atenção onde ele fala aqui, ó. Em casos graves, vai ter hipotensão e confusão. Se agregou hipotensão e confusão, a gente já sai da triada e coloca mais 2. Então, vira 5 sinais. Então, vai se chamar pentada de Reynolds. A pentada de Reynolds tem a dor, tem a febre, tem a icterícia, tem a hipotensão e também tem a confusão. São estes 5 componentes da pentada de Reynolds. Aí vem a triada de Charcot e a pentada de Reynolds certinho para vocês. Gente, quando tem pentada de Reynolds presente, tá grave, tá muito grave, tá? Tem que atuar ali na hora. Faz o diagnóstico, faz os critérios de toque que vai ser bem parecidos com o da colecistite aguda, mas foquem aonde? Foquem em o primeiro estudo que você tem que pedir, a ecografia abdominal. Agora, qual é o estudo, o procedimento de eleição, que é tanto diagnóstico quanto terapêutico? É a CEPRE. Esse que é o que cai. CEPRE. É o exame procedimento.
Ele é tanto diagnóstico quanto terapêutico. Ele é o gold standard. Tá? É nisso que vocês têm que focar. Nessa parte inicial de vias biliares. Tá bom? Lembrem da triada de Charcot, pentada de Reynolds e da Sepia. E saibam escrever o nome completo da Sepia. A nossa chamada vai terminar em uns 5, 10 minutinhos eu mando um novo link para vocês, para a gente poder finalizar, tá? Todo o material já está no e-mail de vocês, para vocês poderem me acompanhar. Eu vi você no beijo novamente. Quem que é esse Guilherme Dias, gente? Não é ele, né? Correto. Mas não espera, né? Coragem, viu? Obesidade. Daí no sol eu não vou, te pensando nessa chuva nem ferrando. O convite tá lá fora, só esperando ela dar o pé lá de fora. Misericórdia. Não vou nada. Eu não corro nem quando tem sol, pior acontece, né? Nossa, tem a bicicleta, já acho que vai Leva um pano, meu que tá. levar o quê? Leva um pano pra limpar, tá imundo. Não, não vou ficar dando no conteúdo, não. Machuca. Ah, o pai ficou com zero. É bom? Pelo menos pagou, né? Falta a xícara. Mas que adianta pintar, não? Não, mas ele tem que pagar. Ah, tá. É que o pai pediu que ele vai falar pra tu entrar. Tá reformado pra tu entrar. Pra sair, eu não vou pedir pra você reformar, mas eu vou pedir pra você pagar a xícara. Mas seu pai nem tá comprando. Tem como? Tem que cobrar mais nada, pai. Tô falando, as tintas teu pai não vai comprar. Não, Porque não não. compensa. Comprar quando eu sair da casa. Ou vai comprar e deixar lá pro frente. Vou falar uma pra você, Davi. Não é querendo você puxar saco do azul, não. Mas as vídeos do azul gravada tá melhor que a dele. De coração, amigo, verdade. Tá triste, tá? É porque, tipo assim, tem coisa que a gente. Lógico, por causa da colangite, a gente é obrigado a saber. Mas ali ele explicou a fisiopatologia da colangite. O azul ele explica de tudo. Ele não fala, ó, isso aqui você já deve saber, agora você tem que saber isso aqui, tratamento, isso aqui, isso aqui. Mas vai explicar desde o começo. Então, tipo assim, tem coisa que talvez você sabe, mas você não lembra de um mínimo detalhe, aí vai explicando. Tô sendo passado na terça. Você vê a revisão dele quando vai dar aquele pump. Ele vai só Por semana. Eu preciso achar o rodopronto, tá? E, amigo, ele é custoso de achar, viu? Puta Você merda. tem o número dele? Tem. Mas, tipo assim, mesma coisa que nada. Não, o dia que eu mandei mensagem, ele me respondeu na mesma hora. Acho que é porque ele tá com o Tem que telefone. mandar na mão. mensagem de quarto. Mas aí quarta que vem já vai ficar muitíssimo pro Davi entregar as coisas. Não, eu pedi um prazo lá. Só que não pode demorar muito, porque eles já vão entregar pra lançar isso. Não, eles, tipo assim, vocês veem que você tá atrás, não tá achando doutor, eles não acham ruim, não. Eles sempre vai dar uma. Você só não pode ir lá 2 dias antes da prova e falar, toma. Ele trabalha no regional também, viu? O dia que ele tá lá no regional. Acho que é amanhã. Então, é mais fácil você achar ele lá. Na urgência lá e catar ele por lá. E você faz a assinatura dele. Ele te ensina e depois você se vira. É mesmo. Não, tipo, eu tava pensando assim, tipo, hoje não tá sobrando dinheiro não. Se tivesse dinheiro sobrando, eu só ia mandar fazer um carinho pro pessoal e pronto. Verdade. Era uma boa. Mas a Fátima é enjoada. O quê? Ela faz a assinatura dela, tudinho. É. A doutora Cristina também. Eu fui com a doutora outra lá.
A de hoje. A Wilma? Graças a Deus, ela que ela